Olá, paz. Nós estamos conversando sobre a questão histórica das narrativas da infância. Nos vídeos anteriores, nas aulas anteriores, nós, ao discutirmos as narrativas da infância, reunimos muitas dificuldades. Vamos recordar? Recorde. Vamos lá. O caráter tardio das documentações, da documentação, vamos assim dizer, né? Lembra? A data dos evangelhos de Mateus e Lucas é anos 80, 90, arredondando, ou seja, muito tempo depois do fato acontecido do nascimento de Jesus. Principalmente em Mateus, nós vamos ter todo aquele tom midrástico dessas narrativas. Lembra o que é o Midrash Halaká, o Midrash Pesher, Midrash Agático? Concorda que nós encontramos muito disso? Temos ainda toda a questão da influência do maravilhoso. Tanto é que nós fizemos questão de ler alguns trechos dos evangelhos apócrifos e você vê como o maravilhoso está ali presente, né? Jesus fazendo milagres, muito mais do que milagres, né? Coisas até engraçadas, né? Mas é querendo realmente envolver a pessoa de Jesus, de Nossa Senhora, todo o maravilhoso. Aliás, um curso sobre essa questão do maravilhoso, do luminoso, daquilo que muitos na contemporaneidade chamam de espiritual, mas sem distinguir bem o que é o espiritual, desse maravilhoso, desse luminoso, cairia bem um curso, hein? Podemos fazer mais à frente. Então, você vê quantas contradições a gente encontra nos dois textos, né? É que quando a gente lê assim por cima ou ouve os textos lidos em alguma cerimônia, em alguma celebração, a gente não presta atenção, mas se você pega os dois textos para estudar, você vai ver quanta contradição, quanta coisa que não combina. E como são diferentes, né? O jeito de Mateus contar as coisas, o jeito de Lucas contar as coisas. Mas um outro jeito é a gente não olhar para essas diferenças como se fossem dificuldades ou problemas históricos. Porque quando a gente fala de história, a gente fala de um jeito moderno de se fazer história, né? Lembrando que quem já fez um bom curso de história, seja no ensino médio, na faculdade, vai saber que na verdade não é muito difícil a gente termos a história diante de nós. Nós temos uma interpretação daquilo que foi a história, daquilo que aconteceu. Nós temos uma história, não a história. A mesma coisa a gente podia falar sobre as narrativas da infância. Em relação a qual ideia de história nós estamos dizendo que esses textos apresentam problemas e dificuldades. Muitas vezes agimos como se um texto dito histórico, isto é, um texto que desvia os olhos do leitor da leitura para além do texto e para o acontecimento ao qual ele se refere, não fosse mais do que a cópia do mundo de antes, uma espécie de fotografia de antes tirada milagrosamente pelo escritor. E as dificuldades das quais acabamos de falar nos embaraçam justamente porque nos impedem de saltar além do texto para um acontecimento reconstituído por nós. Nós devemos dizer bem-vindas dificuldades. Eles são a nossa sorte do ponto de vista histórico, com a condição de deslocarmos o problema da história. É interessante que quando a gente vai estudar ou ler, né, certos filósofos ou certos textos da literatura universal, a gente pouco se preocupa com essa questão, né? Isso realmente foi o autor que escreveu, isso realmente aconteceu, isso realmente é verdade. Mas diante da Bíblia parece até uma tentação, a gente fica com muitas dúvidas, não é? Por isso que você está aí me ouvindo e eu estou aqui, né? E a gente está nessa conversa para juntos
dissiparmos algumas sombras. Então vamos lá, longe de reconstruir uma história, uma nova história da infância, acrescentando elementos colhidos aqui e ali, né? Juntando os textos, as diferenças dos textos, o historiador só pode fazer o quê diante disso? Desconstruir as antigas narrativas, descrever os fatores de produção do texto e reduzir seu campo de investigação aos escassos elementos do texto em seu poder, sobre os quais se exerce com mais intensidade o bombardeio dos primeiros acontecimentos. O historiador do Segundo Testamento, do Novo Testamento, não deve refazer a história e reescrever outro evangelho. Ele não precisa nem mesmo provar que toda a história é verdadeira, porque em consequência da documentação deficiente, da distância do tempo, isso não é mais possível. Não é possível. O que ele pode é somente apontar alguns elementos irredutíveis, situados além do texto que ele estuda. E eu acho que também, principalmente, entender bem a teologia por trás daquele texto, o que realmente aquele texto quer ensinar, quer pregar, quer mostrar, quer revelar, muito mais do que querer saber se realmente aquilo aconteceu tintim por tintim, né? Talvez esse método seja bastante radical, mas vamos lá, imagine o leitor, o que restaria de sua vida. Imagine o que restaria da sua vida se os historiadores do ano, sei lá, 4000 fossem estudar o seu caso. O que poderiam falar dela? Bem, esse método tem o mérito de oferecer fundamentos sólidos. Como realizar, entretanto, o processo de redução histórica? É disso que estamos falando. De vários modos, e é aqui que as dificuldades inventariadas anteriormente podem transformar-se em trampolins para a maior aproximação possível dos elementos históricos. Então vamos conversar sobre esses 3 níveis de pesquisa histórica. Primeiro nós temos o nível dos evangelhos e das comunidades portadoras do texto. A comunidade de Mateus, a comunidade de Lucas, a comunidade de Marcos, as comunidades de João. Veja, todo documento literário é, em parte, também um documento de história. Foi escrito num dado momento histórico, com a cultura daquele momento histórico, com a construção coletiva daquelas pessoas que estavam vivendo aquele momento histórico. Inclusive, se a gente for pensar em certos romances policiais que podem refletir algum aspecto da história situada na esfera de não acontecimento de nosso tempo. Concorda? Graças ao seu caráter tardio, entre 75 e 85, mais ou menos, né? Talvez 90, as narrativas da infância são, para nós, um testemunho de grande valor histórico sobre a mentalidade cristã do fim do século I. O que as pessoas que se diziam cristãs, que seguiam Jesus, os batizados, as comunidades, as igrejas pensavam a respeito de Jesus, ou, falando, né, a linguagem da teologia, o que elas pensavam sobre a cristologia, sobre o que elas imaginavam de Jesus, quem era Jesus para elas. E muito mais uma cristologia já trabalhada nas comunidades, sobre as práticas culturais e litúrgicas. Os textos são escritos para serem lidos nas reuniões e os salmos para serem cantados, tal como fazemos hoje, não é verdade? E também acolha bem isso que eu vou dizer, também sobre a devoção mariana. Pode parecer uma loucura isso, mas os cristãos lá do primeiro século tinham uma certa devoção, uma admiração muito grande por Maria, porque ela foi uma menina que gerou, que pariu o Salvador do mundo.
Então, não era tida como uma mulher qualquer. E como Jesus não era um qualquer, mas Jesus era homem e Deus, então essa mulher passou também a ser chamada de mãe de Deus. Olha onde chegamos. Então, Lucas é a primeira testemunha sobre essa questão. Aí vem toda aquela lenda, né, da Quiropita, que é aquela imagem do Perpétuo Socorro, que Lucas pintou ou não, né? Isso aí já fora do nosso alcance, desculpa, saber, né? Mas que Lucas fala de Maria de uma forma diferente, né? Todas as gerações hão de chamar-me de bem-aventurada, é incrível. Depois dele vai vir João, no ano 100, que vai começar e terminar o evangelho com Maria. Maria nas bodas de Caná e depois Maria aos pés da cruz. Então, hoje a gente tem toda uma devoção popular à Nossa Senhora, mas parece que os cristãos do primeiro século tinham uma devoção, um respeito, uma admiração, um louvor bem diferente e ao mesmo tempo muito grande por Maria, a mãe de Jesus. Isso dá um outro curso, uma outra aula. Acho que estou me alongando sobre isso. E quando digo isso, eu não quero ofender ninguém, nem causar discussões, machucando ou desrespeitando as pessoas que pensam diferente. Mas é o que a gente está encontrando no texto que a gente está estudando. Então vamos lá. Sobre os diversos processos de leitura e releitura dos textos bíblicos, que, veja, nós herdamos de quem? Esse jeito de escrever, de ler, de interpretar, de rezar com esses textos, com os judeus, com o judaísmo. Aliás, precisaríamos até de um curso para esclarecer o que realmente é judaísmo, né? Prometo. Aliás, preciso escrever tudo o que eu estou prometendo aqui para ver se eu vou cumprir mesmo, hein? Me cobre, por favor. Então, isso que herdamos do judaísmo sobre o modo incomparável de falar de Jesus, de não falar senão de Jesus através das palavras de uma escritura tornada cristã com suas expressões sagradas, gastas pelo tempo e com suas regras de gramática, tal modo literário das narrativas de anúncio. Você vê que tudo realmente foi construído da mesma forma que a gente encontra lá no Primeiro Testamento, ou Antigo Testamento, como alguns chamam, né? Então, como é que chama? Metalinguagem ou não? Uma superinterpretação do evento de Jesus nesses midrashim cristãos, lembra do midrashim? São midrashes, né? Midrashim cristão, e esses entrelaçamentos narrativos impregnados da escritura dão um testemunho do impacto extraordinário que este acontecimento produzia sempre nas comunidades cristãs do fim do século I. A ambiência maravilhosa das narrativas testemunha também a convicção profunda de que tudo o que Jesus vivera e o que a igreja vivia já naqueles primeiros tempos estava sob o signo da providência, numa história sagrada que... Esse vídeo está ficando longo, né? Essa aula, já vou terminar, viu? Numa história sagrada que correspondia perfeitamente ao desígnio de Deus. Consegue enxergar isso? Mas notemos que se essas nossas narrativas, se nelas está presente o maravilhoso, nelas não se encontram milagres como na continuação dos evangelhos. Nossos evangelistas não confundem as coisas. E seu amor sorridente ao menino Jesus nada tem a ver com as preocupações de um fundamentalismo moderno que se interroga incuravelmente sobre a estrela de Belém. Esqueça a estrela. Olhe para Jesus. É isso que Mateus e Lucas e a comunidade deles queriam. Olhe para Jesus.
esse Deus menino. Olhe para Ele. Ó Deus menino, que alegria poder te encontrar, não só na noite santa do Natal, mas todos os dias, pois diante de nós tu sempre estás, Deus conosco.